Abra sua Bíblia na revelação do Apocalipse, capítulo 3, leremos inicialmente tão somente o versículo 11, em o nome do Senhor Jesus. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor, eis-nos aqui, temos a grande responsabilidade de interpretar o teu pensamento. Senhor Jesus, principalmente o Senhor, ao escrever para a igreja de Filadélfia, o Senhor colocou, além dos elogios, do reconhecimento ao belíssimo trabalho que aquele pastor estava executando, o Senhor colocou essa advertência. Que todos nós entendamos que aquela advertência não era só para o anjo da igreja em Filadélfia, mas é para todos os seguidores do Senhor. Então, que nós entendamos bem o que temos que conservar, o que temos que guardar. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Dos 7 pastores das 7 igrejas para as quais foram enviadas cartas a partir da revelação do Apocalipse, 7 igrejas, começa por... É lindo, né, vermos o que Deus, por exemplo, inicialmente começa a cobrar de Éfeso, primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí a gente vai para Atos 19, do versículo 1 ao versículo 20, e vê como era o primeiro amor. E aí Deus está ensinando para todos nós. Como é que era o teu primeiro amor? Quando você começou na casa de Deus, como é que era? E hoje, como é que está? E ele diz, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas hoje a reflexão não é sobre a carta que foi enviada a Éfeso, e sim a carta dos 7 pastores. O que melhor está na foto, pelo que nos parece, é o pastor de Filadélfia. Só tem coisa boa aqui. Olha a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva, ou na sua tradução, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que carta linda, né?
Só que nessa, assim, construção até poética, as palavras de Jesus falando para o pastor da igreja em Filadélfia, está uma advertência. Guarda o que tens. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar o que realmente nós temos. O que você tem? Na pirâmide do Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, ele coloca 3 níveis. As necessidades que podem ser chamadas necessidades básicas, nas necessidades da BIOS, acima as necessidades críticas, que são as necessidades do estar, embaixo do ter, acima do estar, e no ponto mais alto das necessidades humanas, as necessidades do ser. Agora, é impressionante como Deus mostra que o que Ele dá não é aquilo que nós chamamos de ter. Eu tenho. É aquilo que nós temos que entender. A diferença entre preço e valor. Essa geração precisa aprender a diferença entre preço e valor. Ela foi catequizada por uma abutrimania midiática que valoriza o ter. E as pessoas, elas ficam encantadas, elas ficam sob encantamento mesmo. Eu estou à vontade para falar porque eu estudei sobre isso bastante. Né? Você vê, você entra num supermercado, num shopping, num lugar onde o encantamento vai ser exercido sobre a sua vida. E lá eles vão trabalhar em cima do negócio chamado processo AIDA. A atenção vai levar ao interesse, o interesse vai levar ao desejo e o desejo vai levar à aquisição. É isso que Jesus está falando, chamando de ter para o pastor da igreja de Filadélfia. Guarda o que tens. É isso? De maneira alguma. O que você tem? E há muitos anos atrás, um poeta chamado Gioia Júnior, que foi amigo da mãe da Márcia Mariscal, amigo da avó do César, amigo da sogra do Jurandir. Gioia Júnior. Gioia Júnior compôs uma poesia que ele rememora, ele se refere a um poeta. Nós vamos fazer o seguinte, vamos lê-la para que a gente trabalhe aqui audição e visão, né? 2 sentidos, né? Vamos trabalhar 2 sentidos aqui para comunicar mesmo. Não era dele, Gioia Júnior. Vamos lá. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado. Vamos voltando um pouquinho, querido. O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. O pão, o suave pão, que foi, por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu?
era emprestado. E o quarto, em que ceou ao lado dos seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele? E a cruz que carregou onde morreu? Essas eram de fato de Jesus? Isso disse um poeta certa vez, em busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Bom, queridos, o que nós queremos trazer nessa noite? O que o Espírito Santo quer trazer nessa noite? O que você precisa guardar? O que você precisa conservar? Às vezes a pessoa se dedica parte do tempo para guardar aquilo que é transitório. Aquilo que não vai ser levado, que não vai caber dentro lá do caixão. E a semana passada, eu ouvi algo que eu tinha ouvido há muito tempo, que o islamismo sunita recomenda, aliás, o islamismo sunita está equiparando Maomé a Jesus, é um avanço muito grande, e disse uma muçulmana que eles estão aguardando a volta de Jesus. Eu ouvi. Mas eles, nem o caixão eles querem que vá. Eles envolvem a pessoa num lençol e enterram a pessoa no lençol. Por quê? Para dar a ideia do que realmente nós temos. Guarda o que tens. Nós lemos no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que casa que Deus edifica? Deus faz essa casa aqui? Não. A casa que Deus faz é um lar. Então aí você já vai vendo valores que precisam ser preservados. O rei Salomão, ele trabalha isso. Olha, veja bem, não é o ter por ter. Porque vai desmanchar, vai ficar para quê? Se daqui a pouco Jesus chega com poder e grande glória, e os que viveram em Cristo vão ser transformados no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e subir com Ele. E os que ficarem aqui serão simplesmente fulminados pela sua presença, pela sua glória. O chão desse planetinha vai ficar coberto de cadáveres. Como disse o poeta, ou é até poeta, né? É profeta, mas até poeta. Serão como esterco na planta dos pés. Agora, o que a pessoa está juntando aqui? O que ela está amealhando? Ter por ter? Não. Chegou a um certo ponto, Deus até permitiu, até
deu caminhos para Salomão enriquecer. Por quê? Porque chegou um momento que ele tinha que escolher ou bens, ou riquezas, ou sabedoria. Ele escolheu a sabedoria, mas com a sabedoria ele conseguiu bastante riqueza. Mas com essa mesma sabedoria que ele conseguiu as riquezas, ele chega à conclusão de que tudo é vaidade e aflição de espírito. Isso você vai ler em Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Ele teve tudo. Nós poderíamos aqui nos deter lendo os detalhes, né? Coisas lindas, bonitas, arquitetônicas. E aí, a conclusão. Tudo isso era vaidade. Ou seja, no hebraico, vaidade não é o gosto de você se vestir bem, de você se apresentar bem. Vaidade no hebraico é nada. Vaidade no hebraico é nada. Não tem valor. É o que não tem valor. Então, esse sábio ensina que o ter por ter vai ter como resultado a aflição de espírito. Para quê? E agora? Até o trabalho, eu estava conversando, a minha supervisora em terapêutica, ela é de origem japonesa, e eu estava falando que eles têm os japoneses têm uma verdadeira labolatria, que é a idolatria pelo trabalho. Não é só, alguns é labormania, que é a mania de trabalhar, mas outros chega à idolatria, o trabalho praticamente vira uma entidade para eles. Eu sei que eu estou sendo ouvido agora por nipônicos, por niseis, sanseis, mas é importante você entender isso. Agora, o que Jesus chega no momento conclusivo da história? Ele vai fechar o cânon sagrado e aí ele escreve para 7 igrejas lideradas por 7 pastores, os quais ele chama de anjos da igreja. E ele diz para aquele aparentemente mais bem-sucedido, o que recebe elogios. Todo mundo fala, muita gente quer ter o nome. A minha igreja, eu vou colocar o nome da minha igreja de Filadélfia, por conta dessa questão bem-sucedida aqui. É um case de sucesso, Filadélfia. Mas lá na redação está: guarda o que tens. E o que nós temos? O ter segundo Deus, como já dissemos, o ter segundo Deus é valores, não aquilo que se consegue a partir de preço. Não, o valor. Eu acho lindo que eu recebi, o legado que eu recebi, vivendo num lugar simples, onde pessoas sabiam muito bem a diferença entre preço e valor. Eu tive uma tia, e eu a reputo como, eu já falei várias vezes sobre ela aqui, eu a reputo como a mais rica da família. Tia Eugênia, ela celebrava o dia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses valores. Ela celebrava o dia da manhã. Oh, mais um tempo que Deus está me dando. E ela celebrava, ela morava a gente podia chamar de um rancho, bem arrumado, mas aquela água cristalina passando na porta. E ela chamava: meu velho, pega o violão aí, vamos cantar.
com aquela, os dois, a gente brincava, falou com aquela aposentadoria pé na cova, né? Que é o Loas, né? E viviam bem, despensinha toda cheia lá, e eles cantavam. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, que a gente aprendia com ele, porque o saudosa lembrança é dó maior, todinho, como em dó maior, é fácil de acompanhar. Viu, que mal? Ó, que saudosa lembrança, você vai no dó maior, vai embora. Né? E era bonito de ver a celebração dos valores e não a celebração do preço. Então, o que nós temos? A primeira questão, a primeira coisa que você recebe é cada dia. O Salmo 139 diz: quando eu acordo, ainda estou contigo. Ou eu poderia ter morrido durante a noite, assim como morreram os primogênitos lá no Egito. Mas Deus me permitiu acordar. Quando eu acordo, ainda estou contigo. E Lamentações 3:2 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Renovou, eu tenho tempo, olha o que Deus está me dando. Ó, é o que você tem para hoje. Um tempo de vida. E nós estamos falamos sobre isso na terça-feira passada. Nós estamos trabalhando aqui nas terças-feiras uma jornada que vai trabalhar transformando armas em ferramentas, a partir do que está em Miqueias e Isaías, que era para transformar espadas em arados, em foices, aliás, foices em ferramentas mesmo. Aí está, olha, a eficiência e eficácia do diácono Newton, convertendo armas em ferramentas. E na terça-feira foi o tempo. O tempo para você é uma arma ou uma ferramenta? Se você o aproveita bem, ele é uma ferramenta. Eu tenho tempo para executar. Até quando ele vai estar? Guarda o que tens. Em segundo lugar, uma família. Como já dissemos inicialmente, o Salmo 127 e 128, os dois salmos falam de valor, simplesmente, nada de preço existe ali. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil vos será levantar tarde, ou trabalhar até tarde, levantar cedo, e comer o pão de dores. E aí ele diz, os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do vento seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então ele fala de família, e no Salmo 128, aí sim é um quadro lindo de valor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como árvore aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Família. Isso é o que Deus tem. Você tem guardado isso? Primeiro, você guarda o tempo. Você tem uma manutenção do tempo. Olha, eu tenho esse tempo. Meu planejamento, meu cronograma, meu fluxograma de atividade, para que resultado? Resultado é
uma coroa lá na frente. Mas tudo isso como uma ferramenta chamada tempo. E agora, família. A família está sendo o alvo, gente. Se o povo de Deus não se unir primeiro em oração, é impressionante a guerra que se estabeleceu, que está armada aí contra a família, contra essa instituição divina. E eu coloco assim, até para não provocar, não sou muito incisivo, mas tenho postagens e mais postagens. Essa questão, Deus fez menino e fez menina. Fez homem, fez mulher. E a família, inclusive na própria Constituição é reconhecida por um grupo formado por pai, mãe e filho. E agora, o que nós estamos guardando? Você está guardando? Guarda o que tens. O que você faz? No mínimo, é orar. No mínimo. E efetivamente, o que você pode fazer? Que ação inteligente que você pode aplicar, a inteligência você pode aplicar em algumas situações, no momento certo, como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. O que você pode fazer? Além de orar, pela família, primeiro pela tua família e depois pela família, para a instituição divina chamada família. Guarda o que tens. Em terceiro, queridos, nós teríamos muita coisa para falar, o que nós temos. Mas nós vamos trabalhar 4 nessa noite. O terceiro é talento. Existe uma parábola que está registrada em Mateus 25. E nela está revelado o quê? Jesus compara. Vamos ler só para que você possa entender, para você não pensar que está sendo trabalhado o texto fora do contexto. Pois será como um homem, será o quê? Então o reino do céu será semelhante antes a 10 virgens, depois, a partir do versículo 14, como um homem que ausentando-se do país, melhor dizendo, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Jesus está falando dele mesmo. Ele viria, ele se ausenta, ele vai para o céu, mas diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele dá ordens. Mas dentro disso, ele compara a sua saída, que ele deixou talentos aqui. E ele diz que esse homem, ele deu 5 talentos. Aí você vai pesquisar o que era um talento. Um talento era realmente um tipo de moeda que guardava. Você tem que entender, por exemplo, que essa nota que está no seu bolso agora, né, e nós temos muito pouco hoje, porque o dinheiro está virando de plástico, né, os cartões, né? Mas essa nota que você tem, essa cédula, ela não vale o que ela está dizendo que vale, porque é uma declaração de que existe um valor em um determinado lugar. Pelo menos deveria ser assim. Na Casa da Moeda deveria ter isso.
Na Inglaterra você tem o ouro, inclusive o ouro dos palácios lá, antigamente da Rainha Elizabeth, da avó, todo aquele ouro está dando lastro para a libra esterlina. Mas a libra esterlina que você pega na mão não é ela que tem esse valor, ela está representando algum lugar. Isso tudo eu estou falando para você entender que o ter daqui é muito relativo. E vai dar naquilo que exatamente Salomão falou. O final vai ser vaidade e aflição de espírito, porque as regras podem ser mudadas, mas o que é valor mesmo? Então Jesus dá a entender de que ele vai para o céu, mas ele deixa aqui extensões dele. E a cada um dá talentos. Uns 5, outros 2 e outro 1. E aí eu reputo como aquele famosíssimo crente de banco, aquele que recebeu um talento, recebeu a salvação. Aquele que aceitou Jesus se tornou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele recebeu um talento. Na parábola diz o seguinte, que o que recebeu 5, multiplicou, granjeou outros 5 talentos. Esses talentos, como eu disse anteriormente, eram lastros de ouro, 34, cada talento 34 quilos de ouro. Faz aí uma continha, um tal grama de ouro. Cada um recebeu talentos de acordo com a capacidade que aquele senhor notou que eles tinham. O que recebeu 5 foi lá e granjeou mais 5. O que recebeu 2 granjeou mais 2. Agora, o que recebeu 1, chegou, foi prestar conta, falou, eu sabia que o senhor era rigoroso, austero. E eu enterrei, guardei o meu talento, bem guardadinho. Passei caol todo dia neles. Né? Caol nem existe mais, né, Jurandir? Ainda existe caol? Existe? Todo dia. Puliu. Falou, está aqui o meu talentinho. Falou, servo mau e negligente. Tu sabias que eu sou austero, exigente? Deveria ter feito alguma coisa com esse talento, uma coisa mínima, que era aplicar na Bolsa Mercantil de Futuros, por exemplo, estou contextualizando. Fazer com que esse ouro servisse de lastro e desse algum rendimento. Você me apresentar alguma coisa além do que você está me apresentando agora. Você pega um talento e me apresenta um talento. Servo mau e negligente, tu serás lançado nas trevas exteriores. Deus nos deu talentos. Todos nós temos. Agora há pouco estava eu, Newton, ali debruçado sobre o teste das inteligências múltiplas. Eu fiz um teste inicial e as minhas 3 foram inteligência linguística, interpessoal e até musical. Eu fiz e agora fui fazer de novo aqui com dados assim mais técnicos e deu a mesma coisa. Isso é bom para eu sair sorrindo? Não, isso é responsabilidade diante de Deus. O teste dos dons nós distribuímos, vamos distribuir para todo mundo, para nós sabermos o potencial dessa igreja. Porque os dons
localizados dão a entender qual é o chamado histórico de uma igreja. Então nós temos pessoas mais voltadas para a questão de artes, para a misericórdia. Nós, a partir da constatação de que é a igreja sobre a questão dos dons, a gente sabe qual é o chamado daquela igreja. É uma demonstração do que Deus tem direcionado para aquela igreja. Qual é a missão daquela igreja num bairro, numa cidade. Mas todos nós recebemos, ninguém recebeu menos do que um talento. Preste bem atenção. Ninguém recebeu menos do que um talento. E lamentavelmente, o que recebeu um talento foi exatamente esse que enterrou. Sabias que és austero? Então, eu com medo enterrei o meu talento. É aquele que diz, eu não fumo, não bebo, não jogo, não, mas não faz nada, não constrói nada. Não basta você dizer que não fuma, não bebe, não joga, não rouba. Você tem que fazer alguma coisa de bom. Guardar o talento, porque Jesus está dizendo, guarda o que tens. Tens talento, como é que você guarda o talento? Fazendo como o que recebeu 5, trouxe mais 5. O que tinha 2, trouxe mais 2. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o quarto valor, nós já falamos sobre ele, é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A nossa salvação, ela tem 3 tempos. Quanto ao nosso passado, quanto ao nosso presente e quanto ao nosso futuro. Quanto ao nosso passado, houve uma justificação. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora, no tempo presente, a salvação no tempo presente se chama santificação. Que é exatamente isso que Cristo diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quanto ao nosso futuro, aí sim é glorificação. Convém que o mortal seja revestido da imortalidade, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se dirá, tragada foi a morte na vitória. Agora, no momento, no tempo presente, eu tenho a vida eterna, mas Jesus está dizendo, guarda o que tens. Esse texto é usado pelo pessoal arminiano crê no livre-arbítrio. E o calvinista crê na predestinação. Uma vez salvo, definitivamente salvo. Mas o arminiano diz que você vai ter sempre diante de si a possibilidade de optar por se manter santo. É uma escolha. As bifurcações vão aparecer na vida. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, porque eu não sou nem calvinista, nem arminianista. Eu sou de Deus. Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí, só que esses textos são usados. Esse texto aí, guarda o que tens, é usado tanto pelos arminianistas como pelos calvinistas. Esse mesmo texto. E esse que eu falo aqui, que eu sou de Deus, que digo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ele é usado pelos dois também. Mas
O que está claro é que Deus está falando hoje. Guarda o que tens. E Jesus, ele fala de um sistema que existe, chamado ladrão. O ladrão vem somente a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei
que Ele nos dá é o que nós temos, porque o resto é tudo dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que é plenitude? É o todo. Tudo que está nesse planeta é tudo dele. Então, agora, o que Ele nos dá? Isso sim é o que nós temos. E o que Ele deu para você? Ele está dizendo em relação a estes valores que Ele colocou na sua vida: guarda o que tens. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio de uma sociedade falida. Mas diz o Espírito Santo através do apóstolo São Paulo que nós precisamos resplandecer como astros no meio dessa geração. Cadê aquela diferença positiva? Falando em termos de agenda positiva, que aquela diferença positiva, o destaque. Hoje o que se coloca em evidência, é lógico que você tem que levar em conta que existe uma abutre-mania midiática, né? Abutre porque gosta de ver gente morta mesmo. Mas o foco é exatamente o lado negativo. Ninguém exalta o que está fazendo. O que a igreja brasileira está fazendo? Está fazendo uma contraposição? Nós somos a geração João Batista II. O que fez o João Batista I? João Batista I não ficou quieto, denunciou, tinha uma voz profética. Cadê a voz profética da igreja? O que se ouve por aí é coisas negativas dos principais líderes. A ponto de nós estarmos ouvindo algo terrível de que um líder aí de uma das grandes organizações religiosas, né, tem que entregar as armas. Lhe deram 48 horas para entregar as armas. Agora, não se vê, falou, olha, quantas pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas mudaram. Isso está acontecendo sim, mas se tivesse uma contraposição da igreja, nós já chegamos a ter 6 igrejas dentro do Carandiru. Hoje está difícil, nós estamos em outros lugares, fazendo capelania prisional. Fundação Casa, num presídio chamado Balbinos, lá perto de Bauru, que lá nem o PCC quer entrar, de tão bravo que é a turma. Então, e lá, o primeiro batismo que nós fizemos, foram 25 pessoas. Mas teria que ser multiplicado. Nós não somos um clube de santos. Clube de santos é gente que recebe um talento em terra. Nós temos que sair, daqui a pouco nós vamos sair, nós vamos para nossas casas, mas até a hora de dormir tem coisa para a gente fazer. Ligar para uma pessoa, passar uma mensagem positiva, um alerta de Deus, fazer o bem. Então, o que nós vamos fazer diante dessa palavra? E interessante que essa palavra está inserida dentro da carta mais bonita, do melhor conteúdo. Carta à Igreja de Filadélfia. Então, vamos orar nesse instante. Diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não sabe quando será o momento. Essa questão do talento, dentre os outros valores, né? Nós falamos do tempo, nós falamos da família, guarde a sua família, conserve a sua família. Nós falamos
do talento e falamos da vida eterna. Diante disso tudo, qual vai ser a nossa postura? Vamos fazer o bem. Isso é guardar o talento. Isso é guardar o que temos. Fale com Deus agora. Senhor, a Tua palavra foi exposta e nós temos a certeza de que ela é uma palavra profética por conta de tudo o que está acontecendo no planeta, no tempo que nós estamos vivendo. Está se aproximando o início da grande tribulação e o Teu Espírito Santo está convocando as pessoas, convocando o exército do bem para agir no meio de uma geração corrompida e perversa. Quem tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo está entendendo e também estará atendendo. Faz isso, Senhor. Promove o verdadeiro avivamento no meio do Teu povo, principalmente no meio da igreja brasileira, meu Pai querido. Não queremos mais esse protagonismo de coisas negativas que a mídia coloca em evidência. Queremos sim fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez no seu ministério terreno. Se não virdes milagres, de maneira nenhuma crereis. Os milagres não só são cura de doenças, mas transformação de vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, usa-nos para isso. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se assentar, nós vamos